por irresponsabilidade de Felipe Luiz, podemos estar perdendo o Gerson para esse final de semana, o primeiro jogo da Copa do Brasil. O medo de perder não deixa a gente ganhar. Essa máxima, ela é antiga, mas serve muito bem para Felipe Luiz, que começa a ser criticado, e com razão. Alejandro Mancuso, nosso craque dos anos 90, falou quando o Flamengo ainda demonstrava interesse em Alcaraz. E o que ele falou vem se cumprindo. Até quando Felipe Luiz insistirá com Bruno Henrique, Gabriel Barbosa e Georgian de Arrascaeta. Gabriel Barbosa e Georgian de Arrascaeta ontem não jogou. Bruno Henrique entrou em campo? Despenca o desempenho de Fabrício Bruno. Isso tudo será que é por causa da reserva? Por causa de não ter sido vendido pelo Flamengo no meio do ano? E deixou claro que há uma rusga entre ele e Felipe Luiz. Isso tudo e muito mais agora, então eu peço, não pule nenhuma parte sequer do vídeo, pois está cheio de informações do mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Então, sem mais delongas, vem nação. Flamengo ontem, o primeiro tempo, controlou o jogo, fez o gol. O time estava tranquilo, sofreu nos primeiros minutos, como natural, mas depois conseguiu controlar o jogo. No segundo tempo, só deu Internacional. Só deu Internacional. Só deu Internacional. E o Felipe Luiz, só 2 alterações. Só 2 alterações. A torcida nas redes sociais vem criticando e batendo forte em Everton Araújo. O menino errou? Errou. Errou. Mas atrás da linha da bola ontem, no lance dele, tinha 7 jogadores do Flamengo. 7 jogadores do Flamengo. E o Fabrício Bruno, que tanto falava que queria ver algum atacante ganhar dele na corrida, ficou para trás de Ener Valencia, que num belo passe, se eu não me engano, do Alan Patrick, o jogador saiu na cara do gol, ganhou na corrida de Fabrício Bruno e empatou o jogo. E o empate foi merecido. O Flamengo soube controlar o primeiro tempo e saiu ganhando. No segundo tempo, só chutão para frente. Claro, modo de dizer, saiu trabalhando, fez algumas jogadas. O Alcaraz poderia ter tido a bola do jogo. No lance que o zagueiro, ele tira o zagueiro e ficou de cara pro gol, e aí chutou para fora. É aquilo que eu falei, nos treinos, mostra que os jogadores todos são leões, que acerta até gol de bunda. Faz até gol de bunda. Gol de calcanhar, de bicicleta, no ângulo, de cavadinha, tudo isso. Mas na hora do jogo, acho que estão tremendo. Acho que estão tremendo. O time estava com a língua dando volta no corpo dos jogadores. Tanto é que o Rossi, no final do jogo, falou que o time cansou. E o Felipe Luiz veio para a entrevista coletiva, falou que não mexeu porque estava com medo de perder a pegada. É, isso mesmo. O medo de perder não deixa a gente ganhar. Que isso sirva de lição para você a partir de hoje, Felipe Luiz. Eu tinha prometido que não ia criticar, mas as sucessivas sequências de erros e escolhas que você faz, não tem como deixar de criticar.
Aí não tem como dizer, não, mas porque o planejamento foi errado da diretoria. O planejamento, nunca existiu o planejamento. Tirar 2019, depois E mesmo assim, não teve planejamento em 2019. Não teve planejamento. Tirar o Jorge Jesus, só fomos melhorar, podemos dizer desse jeito, se é que podemos dizer, em 2022, onde ganhamos a Libertadores e a Copa do Brasil, sem competência para essa diretoria do Dorival Júnior, que soube montar um time para jogar as Copas. E que no final do ano a diretoria simplesmente foi lá e dispensou, falando que não via nele condições de extrair o melhor dos jogadores para o ano seguinte. Bom, aí desde 2023 para cá, eu nem preciso mais dizer o que aconteceu e o que está acontecendo. Então, o medo de errar não deixa a gente ganhar. Não deixa a gente ganhar. O time ontem no segundo tempo, todo para trás. Porque não estava mais aguentando. Não estava mais aguentando. E o Felipe Luiz me faz apenas 2 alterações. Matheus Gonçalves não surtiu efeito. E Michael sassaricou para lá e para cá aquilo que a gente sabe. Mas já vamos falar daqui a pouco sobre Michael e tudo mais. A torcida vem cobrando, vem criticando, melhor dizendo, a atuação do Everton Araújo. No jogo anterior ele já entregou um gol. Sim. E nesse, ele também foi o responsável. Tinha 7 atrás da linha da bola. E o time do Flamengo todinho já estava cansado. Por que não ter trocado? Ele mesmo, o próprio Everton Araújo, estava cansado, exausto. Gerson exausto, Alcaraz exausto. Léo Ortiz ontem não fez uma boa partida. Fabrício Bruno, lento, já não é de agora. Perdeu na corrida para o quase aposentado Ener Valencia. Quase aposentado Ener Valencia. E ele simplesmente não mexeu. Bom, vamos continuar aí. Fabrício Bruno, todo mundo vê que não está se dedicando, se empenhando. E ontem ficou claro. Perdendo a corrida para o Ener Valencia. Falhando sucessivamente também na zaga. Só chutão e nenhum acerto nos passes. Aí eu pergunto, é porque foi para a reserva e ele está sendo convocado sempre para a seleção brasileira e aí ele não gostou? Há um desentendimento aí certo, notório, entre Felipe Luiz e ele. Ou ele está fazendo isso, fazendo uma espécie de pressão para a diretoria que assumir. Na próxima eleição, seja o Duches, seja o BAP, seja o Maurício Gomes de Matos, vendê-lo. Porque nessa gestão de Rodolfo Landim, ele não foi vendido. Acertou, gostou da proposta, mas o Flamengo não gostou do que chegou para ele. E aí não teve negócio. Logo antes disso, o Flamengo gostou da proposta e ele não chegou no acordo salarial. Como vai ser? Bom, aí
É o departamento de futebol e principalmente a comissão técnica que tem que resolver isso, que está mostrando dificuldades de fazer a leitura do jogo e principalmente ver o quão cansados os jogadores estão saindo de cada partida. A demora de Felipe Luiz para mexer no time, isso não é de agora. Nesses 6 jogos que ele está à frente do Clube de Regatas do Flamengo, ele demorou a mexer. Nos 6. A única decisão acertada que ele teve, mas para muitos criticada, mas deu resultado, foi na expulsão de Bruno Henrique, no segundo jogo da Copa do Brasil contra o Corinthians, que logo em seguida ele já colocou o Fabrício Bruno. Para muitos tinha que ter colocado o Michael, no lugar do Gabriel Barbosa. Mas ele colocou e no final deu certo. Mas ele respondeu de bate-pronto. Depois disso, a demora está incomodando todos os rubro-negros, todos os torcedores, é sem exceção. Bom, então que ele tenha de lição esse jogo aí, porque esse jogo pode colocar na culpa nas costas dele, porque o time todo cansado e ele não substituiu, com medo de perder. Esta é a grande verdade. E aí você não ganha. O medo de perder não deixa você ganhar. O medo de perder não deixa você ganhar. Até quando, mudando de assunto, até quando Felipe Luiz insistirá com Bruno Henrique? E a incoerência dele é gigante. Na entrevista coletiva pós-jogo ontem, ele falou que manteve o Bruno Henrique porque o Bruno Henrique sabe atacar bem os espaços. E aí, nos jogos anteriores, ele falou que mantinha o Gabriel Barbosa porque o Gabriel Barbosa sabia atacar os espaços. E aí ontem ele me entra com plata. Tira o Gabriel Barbosa e mantém um Bruno Henrique. Bruno Henrique toda hora impedido, toda hora caindo, só sabe reclamar com o juiz. E nas 2 oportunidades que teve não conseguiu fazer o gol. Por quê? Não está numa boa fase. E essa boa fase dele já vem desde o ano passado. Da mesma maneira que a gente vem falando aqui de Gabriel Barbosa e da mesma maneira que a gente vem falando de Georgian de Arrascaeta. Que inclusive, provavelmente, o trio deve estar em campo no domingo contra o Atlético Mineiro. É aí que eu não consigo entender. Os 3 não vêm fazendo uma boa temporada. E o treinador continua e vai continuar insistindo com eles. Michael, toda vez que entrou no lugar de Bruno Henrique ou entrou no jogo, faz um salseiro tremendo. E é sempre preterido, é sempre colocando no segundo tempo. Até quando Felipe Luiz vai insistir com os amigos, com os parceiros? Tem que colocar na cabeça, a geração 2019, o trio de 2019, é o quarteto, só que o Gerson saiu, voltou, porém vem jogando bem. O trio de 2019 não existe mais. O trio de 2019, Bruno Henrique, Gabriel Barbosa e Georgian de Arrascaeta, hoje não estão decidindo mais partidas. Estão mais atrapalhando do que ajudando. E o Felipe Luiz, mais uma vez, vem na contramão daquilo que ele fala. Que na entrevista coletiva de apresentação dele, ele disse, e a gente vem falando isso aqui exaustivamente no canal: eu vou tomar decisões que vão incomodar os jogadores. E essas decisões nunca são tomadas. O time continua o mesmo. A única diferença é que o Flamengo não toma mais gol de cabeça na defesa. O time hoje joga mais avançado. O time hoje consegue trabalhar mais a bola. Isso está certo. Mas não sabe mexer
não sabe ter a visão do jogo. Os jogadores cansados ele não tira, e quando tira são sempre as mesmas substituições. Sempre as mesmas substituições. Aí é difícil. Aí é muito difícil. Aí é muito difícil. Até quando vai insistir com Bruno Henrique, Georgian de Arrascaeta e Gabriel Barbosa? Ontem, para o Flamengo não ter ganhado, a culpa é toda sua, Felipe Luiz. Toda sua. E volta a falar, por medo de perder, você não ganhou o jogo. Esta é a verdade. Por medo de você perder, você não ganhou o jogo ontem. Bom, mudando de assunto. Alejandro Mancuso, quando o Flamengo negociava com Alcaraz, ele falou a seguinte frase: o jogador é bom, mas ele do nada some da partida. Porém, ele não é isso tudo para o investimento que o Flamengo quer fazer. E em campo está mostrando. Ah, mas ele está se adaptando. Beleza, beleza. A gente não está questionando a adaptação. Pode ser que o ano que vem, na pré-temporada, ele começando no começo e tudo mais, venha melhorar, como o Plata. Alguns jogadores a gente sabe que demora a se adaptar. O Michael demorou quase um ano para se adaptar no Flamengo. O Léo Pereira demorou quase um ano para se adaptar no Flamengo. Mas aí eu faço a seguinte pergunta: 18 a 20 milhões de euros em Carlos Alcaraz foi certo? Ou foi para mostrar para a torcida, que a torcida estava cobrando, porque o Flamengo não se movimentava na janela de transferência, e aí aconteceu as contusões que aconteceram? Foi para mostrar para a torcida que o Flamengo tinha condição. E aí eu volto a falar de novo. Ao que me parece, o Flamengo não contrata pensando no desempenho desportivo. Contrata para dar como status, para ver nas manchetes de jornais. Flamengo vai na Argentina, paga a multa e contrata Nicolás de la Cruz. Flamengo foi lá na Europa, não precisou de fiador e trouxe um jovem de 21 anos de idade com passagem pela Juventus e muitos clubes do futebol europeu querendo. O Flamengo foi lá e contratou. É o status? É o que está aparecendo. Será que não tinha um jogador qualificado, mais qualificado, por um valor menor ou até mesmo igual? Porque o que o Mancuso falou está se comprovando. Muito bom. Não é aquele jogador decisivo. Ele falando, Mancuso. E do nada some da partida. O que vem acontecendo nos jogos que o Alcaraz entra, ele começa bem e depois do nada some. Para a gente finalizar o vídeo, aí mais uma vez, pela burrice e o medo de perder de Felipe Luiz, podemos estar perdendo o Gerson para a final da Copa do Brasil. Isto porque o jogador ontem, no gramado, recebeu no final da partida, quando o jogo já tinha terminado, recebeu atendimento médico e levou a mão na coxa. Foi feito uns exames preliminares e não constatou nada. Porém, hoje, ao retornar para o ninho do urubu, será reavaliado com calma.
e pela burrice do Felipe Luiz de não ter mexido, porque os jogadores já estavam mortos, cansados, podemos estar perdendo o Gerson para a final de domingo na Copa do Brasil. Você assiste os nossos vídeos, mas ainda não é inscrito? Senta o dedo no like, comenta, compartilha. E quando sentir a vontade, estaremos aí de braços abertos para recebê-los aqui no nosso canal. Só clicar em inscrever. Para quem já é inscrito, um muito obrigado por fazer parte desse sonho e projeto. Mas não deixe de comentar, compartilhar e sentar o dedo no like. Perdemos ontem pela burrice e o medo de ganhar do nosso treinador Felipe Luiz. Um beijo no coração de todos, saudações rubro-negras.